Olá a todos. Nessa segunda parte do vídeo dedicado a Brito Broca, eu vou fazer a leitura de alguns trechos de um prefácio às suas memórias do Francisco Assis Barbosa, que foi quem coligiu, organizou e distribuiu essas memórias em torno de capítulos, em torno de determinadas passagens, né, itens e subitens. E essa apresentação das memórias, né, esse texto a título de prefácio a elas, é um texto muito interessante que nos coloca em face de alguns aspectos muito peculiares da vida de Brito Broca, né? Eu tinha comentado que Brito Broca nasce lá em outubro de 1903, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Ele, em 1923, vai formar-se pela Escola Normal, e então, portanto, com 20 anos de idade, o que seria equivalente ao ensino secundário, né? E ele, desde muito cedo, muito antes disso, ele já fazia colaborações em pequenos jornais dessa cidade. E um desses jornais, em 1924, ele vai publicar no jornal chamado O Farol, uma crônica jornalística, um texto jornalístico em que ele faz alguma espécie de denúncia com relação a um político local. E isso acaba trazendo transtornos para ele e ele tem que sair da cidade em função disso. E ele vai então para a capital, né, São Paulo capital, e vai, a partir de alguns anos depois, em 1927, ingressar no jornal A Gazeta, era um importante jornal paulista da época, e nesse jornal, então, ele vai iniciar a sua vida profissional de jornalista, né? Alguns anos depois, em 1935, ele passa, ainda a Gazeta, nesse periódico, né, ele passa a publicar textos relacionados exclusivamente ao mundo literário, né? Porque até então ele tinha sido, como repórter, incumbido de escrever sobre outros assuntos, mas a partir de 1935 e até o fim da sua vida, né, em 1961, ele vai se dedicar ao jornalismo literário, né, se nós pudéssemos assim designar, né? Sendo que em 1937 ele vai receber um convite de um escritor chamado Genolino Amado para transferir-se para o Rio de Janeiro. Então, em 1937 ele se transfere para o Rio de Janeiro, né? Em pleno ali Estado Novo, getulista, né? E vai trabalhar exatamente no DIP, no Departamento de Imprensa e Propaganda do governo, no primeiro momento, e vai conseguir outros empregos ao longo da sua passagem pelo Rio, que vai se estender até a sua morte, né? Então ele vai trabalhar, como eu já mencionei no vídeo anterior, na Livraria José Olímpio e em vários outros jornais ali da, então, capital da República, o Rio de Janeiro, né? Então vou fazer aqui algumas leituras, como eu havia mencionado, desse texto do Francisco Assis Barbosa, né? Um Dom Quixote das Letras. Então eu selecionei alguns trechos que eu achei aqui mais ilustrativos, né, dessa vida, principalmente essa vida de escritor. Em dado momento vai dizer aqui o Assis Barbosa: escritor sem biografia, nada de extraordinário aconteceu na sua vida, toda concentrada no devotamento à literatura, que foi integral e absoluto. Do ofício de ler e escrever fez a sua única razão de viver. Era a sua realidade. Realidade bem diversa da realidade do homem comum, do burguês ou do carreirista. Uma supra-realidade pode-se admitir, diante da qual o imaterial prevalece sobre o material. Nunca pensou em se arrumar na vida. E isto porque, sendo solteiro, a vida material nunca foi objeto permanente de seu interesse. Títulos, posições, glória, dinheiro, nada disso para ele teve importância.
seria, quando muito, o acessório, não o essencial, na sua existência de extasiado permanente pelo poder literário. Comia, bebia e dormia sempre pensando nos livros que estava lendo ou nos livros que tinha ainda para ler nos dias subsequentes, em todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos, horas de leitura, horas de viver. Esse é o primeiro trecho, muito interessante, né? Ele vai dizer também que o amor que Brito Broca devotava à literatura só era comparável ao horror que tinha pela literatice. Literatura era para ele um terreno, a bem dizer, sagrado, onde se deveria, para todo o sempre, definitivamente, com humildade e tenacidade de um cartucho, né? Estava numa biblioteca como um frade no seu convento, desligava-se do mundo e que não fosse incomodá-lo, nem os infiéis, nem os arrivistas. Não podia conceber que ousassem desrespeitar o seu culto. Não se considerava um crítico realizado ou um historiador de ideias, mas um simples leitor ou anotador de livros. Este comportamento está como que impresso no pseudônimo que Brito Broca escolheu para assinar as suas crônicas em A Gazeta, quando deliberou fazer exclusivamente jornalismo literário e passou a se dedicar ao trabalho de pesquisa sobre a história de nossa vida literária. Foi buscá-lo no personagem bastante conhecido de Molière, o Alceste, do Misantropo, com quem encontra a descrição do seu próprio caráter através de um herói de ficção. Alceste possui, de fato, uma ponta de heroísmo. Ao se afastar voluntariamente da sociedade do seu tempo, os salões festivos da brilhante sociedade parisiense da época de Luís XIV, por não mais suportar a presença de aduladores e imbecis. A vida espiritual constitui desde então a sua fortaleza. Longe de tudo e de todos, do luxo e da banalidade, a leitura é sua derradeira esperança de alegria, e nela procura a felicidade que jamais conseguiu desfrutar de outro modo. Renuncia a tudo, até mesmo ao amor da bela Célimène, por senti-la demasiadamente apegada aos prazeres e intrigas mundanas, incapaz de se desprender do círculo de seus adoradores. A figura austera e um tanto grotesca de Alceste, a figura, né, austera e um tanto grotesca de Alceste, mulher, contrapõe no mesmo cenário a do frívolo Filinto, amigo das dissipações, sempre afável, simpático, maneiroso, a distribuir amabilidades e galanteios. Agrada a todo mundo e é por isso mesmo falso e postiço, enquanto que Alceste encarna a sinceridade, ainda que rabugenta, excessiva, brutal. Não direi que Brito Broca levasse o compromisso contraído com a adoção do pseudônimo às últimas consequências. Modesto, simples, generoso, embora sem desmentir ao seu herói imaginário, comporia um tipo de misantropo à moda brasileira, um pouco do Alceste de Molière e um pouco de Timon de Atenas, mas sem exageros. Sua probidade intelectual era a mesma, sem, no entanto, conduzi-lo aos extremos de agressividade de Alceste, sem chegar a alimentar qualquer espécie de aversão ao gênero humano que faria Timon desejar que todos os atenienses se enforcassem dependurados na mesma figueira. A sua misantropia era mansa, bem mais mansa que a de Alceste, que, por sinal, retirada a carapaça de insociabilidade, não deixava de abrigar no fundo do coração uma dose ponderável de ternura.
Então, aqui o Assis Barbosa está lembrando exatamente de um personagem que, em 1935, Brito Broca vai fazer uso, né, para assinar as suas crônicas literárias, né, que é o Alceste. Então, tem esse livro exatamente com a recolha desse material, chamado Papéis de Alceste. Não foi um livro que o próprio Brito Broca reuniu, foi um livro organizado e reunido, compilado póstumamente, né? Mas que dá essa ideia de alguém que não se enquadra, né, no burburinho da vida cotidiana, nas suas intrigas, nas suas amabilidades, naquele trato cotidiano que muitas vezes a vida social nos impõe, né? Ele buscava se retrair desse convívio. E é interessante que ele é o nosso principal historiador da vida literária, como eu já disse no outro vídeo, aquela vida que está a circundar o livro, né, que o influencia, que é por ele influenciado, né, essa vida que está relacionada a escritores, a jornalistas, a impressores, a academia, né, que está relacionada aí à boemia, à vida boêmia. Então, ele não fazia vida literária, ou seja, ele não era alguém que ia para determinadas livrarias, né, como o Machado e outros iam para a porta da Garnier, ou como algumas décadas depois, né, na livraria José Olímpio, vários escritores ali se reuniam, né, o Graciliano Ramos, José Lins do Rego e etc., e outros autores, para conversar, para trocar impressões, né, para exatamente aquelas igrejinhas que se formavam, né, muitas vezes em torno de determinados ambientes, né, livrarias em particular. Ele era avesso a isso tudo, ele convivia com os colegas escritores nas redações dos jornais, né, e é um caso que se comenta muito que ele abria exceção disso apenas um dia por semana, né? Ele era muito disciplinado, um trabalhador muito, vamos dizer, muito persistente, né? Muito determinado, né? Passava horas, atravessava madrugadas lendo, mesmo que no dia seguinte tivesse que acordar cedo para iniciar a sua labuta diária, né? Então era um trabalhador das letras incansável. E uma outra situação que foi até mencionada, ele como solteiro, uma pessoa que privilegiou a vida imaterial em detrimento da vida material, ele sempre morou em hotéis modestos, né? Isso em São Paulo e depois no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, um hotel cujo nome é até, assim, vamos dizer, um pouco curioso, né? Hotel Perfeito na Avenida Getúlio Vargas. Num pequeno quarto, ele passava boa parte do seu tempo, né? Ali ele guardava os seus livros, né? Num ambiente de uma certa confusão, né? Num pequeno quarto, onde ele ia ali amontoando os livros que ia adquirindo. Então, essa curiosidade, né, de alguém que é historiador da vida literária, sem, no entanto, participar desse cotidiano dessa vida literária, como vários outros escritores, como eu disse, ao longo do tempo o fizeram. Aqui, então, o Francisco Assis Barbosa vai exatamente chamar atenção para esse fato, né? Ele vai dizer: seu único partido era a literatura. Nem mesmo quis participar da vida literária, a dos grupos e a dos cafés, das igrejinhas e das livrarias. Pode parecer um paradoxo, não é exato. Melhor, pode parecer um paradoxo, mas é exato. O historiador da nossa vida literária não fazia vida literária, né? Então eu queria deixar essas informações, né, a respeito do Brito Broca nesse segundo vídeo. E ainda volto em mais um vídeo para trazer mais algumas leituras, né? Vou dedicar o próximo vídeo a fazer a leitura de vários textos de pessoas que sentiram a sua morte e a externalizaram por meio dos seus textos, né? Como Carlos Drummond de Andrade, como o
Otto Lara Rezende como o poeta Alfonso de Guimarães Filho. Até lá então, um abraço a todos e obrigado pela sua atenção.